estava trazendo uma breve palavra, uma reflexão para essa manhã. E Êxodo capítulo 10, eu estou lendo a partir do versículo 1, versículo 2, diz assim: depois disso, o Senhor falou a Moisés: vai a Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus subordinados, para manifestar esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Nessa breve reflexão que eu vou estar aqui trazendo, e a temática dessa manhã seria: conte a sua história. Conte a sua história. O texto de Êxodo, o escritor vai dizer o seguinte: que o propósito de Deus, o propósito de Deus na libertação do povo do Egito era para um fim, diz assim: ó, eu vou fazer isso para que vocês contem a história, para que vocês façam saber aos teus filhos, para que vocês façam saber aos filhos de teus filhos, para que vocês valorizem essa história e passem essa história adiante. E diante dessa ideia de se contar a história, de se anunciar uma notícia, a gente obviamente trabalha com a ideia de que nós temos a facilidade, na maioria das vezes, e é sempre assim no ser humano, na verdade, de compartilhar uma notícia ruim, compartilhar uma tragédia. Tragédia a gente vê que se compartilha aos montes e com uma velocidade intensa que foge até de controle. Algumas semanas atrás, por exemplo, algumas chuvas, a chuva que atingiu o nosso estado, inúmeras mensagens, inúmeros vídeos nos grupos de WhatsApp e por aí vai. Então essas notícias ruins, tragédias, elas correm, são compartilhadas com inúmera facilidade, diferente de notícias boas. A gente tem uma dificuldade de compartilhar notícias boas, a gente tem uma dificuldade de falar o que está acontecendo de bom, porque nós entendemos e aprendemos que, de certa forma, a tragédia ela nos envolve, a tragédia ela nos prende, a tragédia ela nos choca, e de alguma maneira nos prende àquela situação. Alguns dias atrás acordei pela madrugada, né? E quando eu acordei, a minha esposa e meu filho não estavam, nem a minha esposa na cama, nem meu filho no meio. Eu falei: pronto, Jesus voltou, fiquei. E eu vi que eles estavam na sala, ele tinha acordado, e eu estava assistindo um jornal que passa pela madrugada, que é o Hora 1. Estava assistindo aquele jornal e logo pela madrugada tem um monte de coisa ruim, aquele monte de tragédia. Eu falei: meu Deus do céu, gente, uma hora dessa e só tragédia. E só que a gente, de alguma maneira, que nos prende. Eu fiquei ouvindo aquilo e falei: cara, só coisa ruim. E alguns dias atrás, na verdade no passado também, eu me pegando, lendo alguns livros, e eu li 2 livros que eu falei, eu pensando nessa mensagem, eu falei: por que eu li esses livros? Era a tragédia de Hamlet e Os Sofrimentos do Jovem Werther, que são também 2 histórias de tragédia. O Werther ele se mata no final do livro, e o Hamlet, o próprio livro, a temática do livro já traz o que ele é, uma tragédia. E eu disse, mesmo sabendo do final, mesmo sabendo o que aconteceria na história, por que eu li isso? Porque a tragédia, ela nos envolve. A tragédia, ela de alguma maneira nos prende. E nós temos essa facilidade de compartilhar a tragédia, diferente das notícias boas. E por que essa dificuldade de se anunciar notícia boa, ou de se contar uma história boa? Porque geralmente, as notícias boas, elas vêm com um recorte. Quando eu posto, por exemplo, alguma coisa na rede social, eu passei na Universidade Federal, as pessoas vão olhar e falar: mas também você não faz nada, fica fácil, só estudar e pronto. Isso é tudo muito simples, porque não viram o contexto daquilo, da construção daquilo, as noites de estudo, o cansaço físico, o cansaço mental, só olharam para o recorte da informação e assimilaram aquilo como se fosse algo fácil. Então a notícia boa, ela por vezes se torna fácil, ou se torna difícil, na verdade, de compartilhar, diante do recorte que ela traz. Então as pessoas, por exemplo, nessa era de rede social, a gente só compartilha bons momentos. A gente só compartilha, na maioria das vezes, os momentos felizes. As fotos bonitas, depois de preparar, depois de as mulheres se maquiar, depois de botar a nossa melhor roupa, só assim. Ninguém posta uma foto na rede social quando acorda lá pela manhã e posta do jeito que... Não, a gente posta um recorte do que é.
A gente posta algo uma imagem que a gente quer passar, uma imagem que a gente acredita que as pessoas vão gostar. Então, por isso essa dificuldade de se compartilhar pessoas boas, porque as pessoas, na maioria das vezes, elas não se identificam com o nosso momento bom. As pessoas vão se identificar, na maioria das vezes, com a nossa dor. É a nossa dor que vai comunicar, é a nossa fraqueza que vai comunicar, é a nossa dor que vai fazer com que as pessoas olhem para nós e falem, como assim, ele consegue ser essa pessoa, com essa situação difícil, peraí, eu acho que eu posso isso também. E de alguma maneira, a nossa dor, ela comunica alguma coisa para alguém, de alguma maneira a nossa luta, ela instrui, de alguma maneira a nossa luta, ela inspira alguém a desejar ser como nós, ou a desejar, ou a entender que é possível viver uma vida em Deus, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por situações complicadas. Por isso que nós precisamos contar a nossa história. E é isso que o escritor de Êxodo vai dizer no capítulo 10, no versículo 2. Deus vai fazer tudo isso para que vocês contem a sua história. Ah, mas a minha história é uma história de fracasso, a minha história é uma história de derrota, de perdas. E daí? Você só precisa encontrar alguém e contar a sua história para essa pessoa, porque eu tenho a plena convicção e a certeza que alguém, talvez do seu lado, só está esperando você contar essa história. Todos nós temos uma história. O problema é que nós tendemos a maximizar a história do outro e a minimizar a nossa, como se a nossa história não fosse nada. Como se a nossa história fosse menos importante, como que aquilo que nós vivemos em Deus fosse menos importante do que aquilo que o outro viveu em Deus, e a gente sempre tende a maximizar, a dizer, não, a história dele é linda, a história do Arlindo é a melhor história, a história do Samuel é a melhor história, enquanto a nossa história, que também pode ser contada, e também pode servir de aprendizado para alguém, a gente simplesmente omite e diz assim, não, a minha história é pouca, perto de tudo aquilo que eu já vi as pessoas contarem. Mas só que a gente precisa entender o seguinte, a importância de se contar a história. Moisés, por exemplo, ele vive anos no palácio, mas só que ele ouviu tanto a respeito da sua história enquanto era criado por sua mãe, que ele nunca se esqueceu de quem ele era. Ele nunca se esqueceu, mesmo no palácio, das origens que ele tinha. Porque a história dele foi contada inúmeras vezes e ele gravou aquilo no seu coração e entendeu quem ele era, mesmo estando no palácio do faraó. Então a gente precisa entender e compreender que a nossa história, ela precisa ser contada. Por exemplo, você pega 3 histórias na Bíblia. A história da mulher do fluxo de sangue, a história de Jairo com a sua filha e a história de Lázaro. A mulher do fluxo de sangue talvez vinha alegre, contando uma história, dizendo assim, você não sabe o que me aconteceu. Eu estava há 12 anos enferma e quando eu vi a oportunidade desse homem de ser curado, eu saí de onde eu estava e eu toquei na orla do vestido dele e ele me curou da minha enfermidade depois de 12 anos. Aí depois talvez chegava já e falava assim, você não sabe nada. Essa história é até boa, mas a minha história é melhor ainda. A minha filha tinha morrido. Chegaram para mim dizendo, sua filha está morta, já não incomode mais o mestre. Ele simplesmente entrou na minha casa, disse algumas palavras para minha filha, e a minha filha ressuscitou. Olha que história. E aí talvez chegava Lázaro e disse assim, vocês não sabem nada. A história de vocês pode ser até boa, mas a minha história, eu estava morto há 4 dias. 4 dias depois eu ouvi uma voz dizendo, Lázaro, sai para fora. E depois de 4 dias eu ressuscitei. Qual é a história melhor? Qual é a melhor história diante disso que a gente ouviu aqui? A história que mais choca, a história que mais... a história do Lázaro. A história do Lázaro, 4 dias. Mas a história do Lázaro se torna importante por Lázaro. Mas não é mais importante que as demais, porque a história da mulher do fluxo de sangue é importante para ela. A história de Jairo com a sua filha é importante para Jairo e para sua filha. E a história de Lázaro é importante para Jairo. Não tem uma maior história. Todas elas são importantes para quem está contando e para quem viveu a história. E nós não podemos, em hipótese alguma, minimizar a nossa história e maximizar a do outro, e entender sempre e olhar sempre a história do outro como a melhor, porque todos nós temos uma história para contar. Todos nós já vivemos em Deus alguma coisa digno de uma história, e alguma pessoa, alguém precisa ouvir exatamente isso que você deseja contar, ou que você quer contar, mas que por vezes se prende e diz, não, essa história não vai
impactar tanto, essa história não vai trazer ensinamento, todos nós temos alguma coisa. E por vezes, o deserto das nossas vidas, o povo de Deus no deserto, o povo de Deus no Egito, Deus permite tudo aquilo, eles vivem tudo aquilo simplesmente para que a história pudesse ser contada. Há alguém esperando que você conte a sua história para ele. Há uma pessoa querendo ouvir, por mais que seja uma história de dor, por mais que seja uma história de perdas, de frustrações, mas há alguém querendo ouvir de você. O que Deus fez na sua vida, o que Deus fez através da sua vida. E essa história vai comunicar aquilo que talvez a pessoa está vendo naquele momento e vai gerar bálsamo, gerar cura, gerar transformação, gerar libertação para a vida dela. A sua história talvez não é grandiosa para as pessoas, ou sei lá, mas a sua história precisa ser grandiosa e importante para você. E a partir do momento que você conta essa história com uma convicção e com a ciência do que Deus fez em você, do que Deus está fazendo através de você, tenha a certeza de que pessoas vão se identificar com a tua história e vão crer e entender a respeito desse mesmo Deus que fez com você e pode fazer também na vida delas. Conte a sua história. Independente de como você pensa que ela é, se é menos importante do que a outra, se você já ouviu histórias mirabolantes, milagres surpreendentes, a história não é das pessoas, a história é sua, e essa simples história pode impactar a vida de alguém e gerar transformação em alguém. Conte a sua história, é o desejo de Deus para o nosso coração. Amém. Amém.